O tema daquilo que eu quero trazer para você é: não lute a guerra errada. Não lute a guerra errada. E o texto está lá em Naum, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu sei que está no boletim aí, e você tem a Bíblia online, fica mais fácil de achar. Mas antigamente, quando a gente tinha a Bíblia de papel, os irmãos ficavam perdidos no Naum, né? Mas profeta menor, está na Bíblia. Naum, no capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos e reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque saqueadores as saquearam e destruíram os seus sarmentos. Vamos ler as 4 instruções que o Senhor dá aqui. Vamos lá, a partir dessa primeira frase: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive, e o Senhor dá 4 estratégias. Quais são? Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Agora vamos falar, porque agora você já sabe, eu já te dei a cola, agora vamos falar juntos. Vamos lá? Guarda, vigia, fortalece, reúne todas as tuas. Vamos com mais força agora, irmãos. Guarda, vigia, fortalece e reúne todas as tuas forças. Aleluia. Hoje o Senhor está nos dando quatro estratégias aqui, irmãos. Hoje são 4 estratégias para a gente vencer essa guerra. Irmãos, a gente precisa entender o contexto daqui. Esse contexto a gente precisa entender porque Naum, ele vai ocupar o lugar de profeta sobre Israel num tempo pequeno, por isso ele é um dos profetas menores. E ele está emitindo uma sentença contra Nínive. 100 anos antes, curiosamente, o Senhor tinha enviado o profeta Jonas para Nínive para dar a ela uma oportunidade de resgate. Mas agora Nínive será abatida pelos babilônios. Eles agora estão debaixo de uma guerra, um inimigo que se levanta. E Deus já tinha o destino para Nínive. Deus dá a ela diretrizes para guerrear, mas a sua sentença já estava emitida. Porque o Senhor, com tudo isso, levantaria Israel. As estratégias que Deus dá, elas continuam válidas, porque são estratégias de guerra. E é engraçado que para Nínive não funciona, porque ela já tem uma sentença de destruição. Mas quantos sabem que para nós há uma palavra de vida eterna liberada sobre a nossa vida? E se hoje o Senhor está nos ensinando a guerrear, os princípios dessa guerra são mantidos mesmos. E nós precisamos ter ciência disso se quisermos ser bem-sucedidos no avanço que o Senhor tem para a nossa vida. Porque existe, irmãos, uma mentira bem antiga que Satanás, ele tenta vender para a humanidade já há muito tempo. Ele tenta trazer a humanidade para 2 polos muito distintos. Alguns conseguem ou percebem assim, de que tudo que acontece é coisa do maligno. Satanás está por detrás de todas as coisas. E as pessoas às vezes confundem que às vezes as suas próprias ações ou suas escolhas, elas são movidas pelo inimigo. Então ela começa a ir para um lado onde tudo se torna o diabo, e tudo é o inimigo, e tudo é guerra espiritual, e tudo é isso. E esse é um polo que às vezes a gente tem que ter cuidado. Porque nem sempre o inimigo, tem hora, irmãos, que às vezes o inimigo fica sentado lá no meio fio ali da rua pensando: eu nem fiz nada, eles estão botando tanta culpa. É tanta luta que a pessoa mesmo, ela levanta, porque tem gente assim, irmãos, tem gente que não está vivendo problema, e naquele dia ela levanta e fala assim: hoje eu vou arrumar um problema para mim. Você já viu alguém assim? Tem gente que é assim: hoje eu vou arrumar um problema. E aí ela vai entrando em problemas, vai dando passo maior que a perna, vai entrando em situações, vai chamando de bênção aquilo que Deus não deu, vai fazendo coisas erradas e depois não dá nada certo, aí é o inimigo que fez. E aí a gente corre um grande risco de colocar tudo na conta do inimigo. Tem sim, o inimigo é um inimigo, ele tem o seu lugar e nós temos que estar alerta contra ele, mas nem sempre tudo é o inimigo. Também tem outro lado dessa moeda, onde as pessoas creem que ele não existe. Isso aí não, isso aí foi para casa, não tinha nada a ver.
Não tem nada a ver isso aí. A gente está vendo que é guerra espiritual, a gente está vendo que é um inimigo que está se levantando, a gente está vendo que as coisas estão travadas, que as coisas não avançam, e as pessoas falam, não, isso aí é assim para todo mundo, não, vamos tentar mais de outro jeito. E aí a gente é levado para esses dois extremos, e esses extremos são perigosos, porque se você acha que o diabo está em tudo, a gente vive sempre com medo. Acontece qualquer coisa, a gente diz, foi o diabo. A gente vive debaixo de um alerta de medo, de temor, mas se também a gente vive achando que nada a ver, que ele nem está aí, a gente já está em outra pegada, a gente vive despreparado para a batalha. Existe sim uma batalha, a Bíblia é clara em nos chamar para não ter medo do inimigo, a gente não precisa temer o inimigo, mas também a gente não pode ignorá-lo. 1 Pedro no capítulo 5, versículo 8 diz, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Efésios no capítulo 6, um dos textos mais importantes de batalha espiritual, 6, versículo 11 até o versículo 13, diz assim, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam novamente toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer o que, irmãos? Inabaláveis, depois de terem feito tudo. Você observa aqui, Paulo, ele não diz, se aparecer um dia de luta, aí você vai conseguir vencer. Não, ele diz, para que vocês possam resistir o dia mau. O dia mau, irmãos, não é um dia de 24 horas. Não é o dia que deu tudo errado. O dia mau aqui é uma estação muitas vezes. É uma temporada. São períodos que muitas vezes parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Eu não sei se você já teve um período assim que você chama de dia mau, onde tudo dá errado. As coisas que você tenta fazer, você tenta avançar, você tenta buscar a direção de Deus, você tenta se manter de pé, mas nada coopera. Aí, irmãos, de repente vem uma enfermidade, em cima da enfermidade um problema financeiro, e aí o casamento começa a ser atacado, o filho e a filha começam a se tornar mais distantes, aí a nossa mente começa a ficar tão suscetível naquela guerra, que os pensamentos que a gente nunca teve antes, a gente começa a ter, pecados que já estavam mortos, que já estavam crucificados com Cristo, coisas que eram nossas válvulas de segurança no passado, elas às vezes voltam, e a gente diz, por que você não tenta isso? Por que você não vai lá e olha aquele site? Por que você não se debruça perto dessa garrafa? Por que você não procura esse telefone? Por que você não... Aqueles pensamentos que você diz, meu Deus, como que eu estou fazendo isso? Como que eu estou pensando assim novamente? Como que eu volto naquilo que eu já me desvencilhei? É porque a guerra é tão intensa, a pressão ela é tão real, que às vezes a gente começa a deixar com que a nossa mente seja atacada, e aí vem acusações, aí vem medo e cansaço espiritual, e Paulo explica tudo isso. Ele diz, não seja ali tão ingênuo de pensar que essa pressão toda é só meramente coisas humanas, porque a nossa guerra, ele diz lá, nossa luta não é contra carne e nem sangue, não são pessoas, não é o seu trabalho, não é o seu patrão, não é o seu cônjuge, não é a imigração, não é o problema que você está vivendo lá no Brasil, não é a situação que você pensa ser o seu problema. Se aquilo se resolvesse, tudo se resolveria. Não, a nossa guerra não é contra carne, não é contra sangue, a nossa guerra precisa ser vencida diante daquele que conhece todas as coisas. E esse talvez seja um dos maiores erros da igreja. A gente gasta a nossa energia guerreando nos lugares errados, quando a gente deveria discernir os espíritos que muitas vezes estão tentando agir através dessas situações. Você sabia, irmãos, tem muitas famílias que são destruídas porque
o marido e a esposa, ao invés de quando eles percebem que a guerra está se intensificando dentro do lar, eles pararem para dizer: você não é o meu inimigo, o meu inimigo é o meu inimigo. Você não está lutando contra mim, eu não estou lutando contra você, nós precisamos lutar juntos. E eles param e eles começam a entender. Se eles não fazem isso, e eles começam a guerrear entre si, quem fala mais alto, quem dá a última palavra, quem grita por último, quem diz, e você está me desrespeitando, e começam os argumentos, essa família começa a ser atacada de uma forma sobrenatural. E aí, irmãos, se nós não pararmos para analisar, se nós não tivermos a nossa cabeça no lugar, o capacete da salvação não estiver protegendo a nossa mente, muitas famílias começam a lutar uns com os outros, e aí as coisas não vão para frente. Ou então quando você percebe que os filhos estão agitados, ou você percebe que os filhos estão ficando desobedientes demais, que eles não estão agindo conforme você os criou, o investimento que você teve sobre eles não está trazendo o resultado que você gostaria, e aí a gente começa: vou tirar celular, vou tirar televisão, vem aqui, eu vou apanhar, e você vai fazer. E isso, irmãos, correção está em ordem. Nós precisamos, com amor, com graça, agirmos conforme a palavra de Deus nos diz para fazer. Nenhum de nós aqui morreu porque foi corrigido. Todos nós, uns mais, outros menos. Graças a Deus já liberamos perdão pelos mais, e os menos o Senhor vai nos ajustando. Mas, irmãos, o que eu quero dizer aqui é que quando às vezes a gente percebe coisas como essa, nós agimos de maneira humana, quando o Senhor às vezes está nos levantando para dobrar os nossos joelhos pelos nossos filhos, porque eles estão debaixo de guerras que muitas vezes nós não sabemos, nós nem imaginamos. E aí, irmãos, quando nós começamos a orar, o Senhor começa a revelar o coração dos nossos filhos para nós, e áreas da nossa vida que a gente vai ser certeiro em agir, em falar. E às vezes não é tirar, ou corrigir, ou gritar, ou se aborrecer, mas às vezes é parar para ouvir e discernir e mudar a estratégia, e tudo muda, volta para o lugar. Sabe, irmãos, a gente precisa ter noção disso. Às vezes, no ambiente da igreja, a gente começa a pensar que os líderes: o fulano está contra mim, Beltrano está assim, os amigos, poxa, fulano está se distanciando, Beltrano já não liga mais para mim, Ciclano agora está fazendo grupinho não me inclui. E às vezes a gente começa a guerrear com armas naturais, e a gente começa a fazer dessa guerra a guerra principal da nossa vida. E sabe, meu irmão, enquanto nós lutamos com armas naturais, sabe quem se alegra? O inimigo da nossa alma. Ele fica ali sentado satisfeito, assistindo tudo isso, porque ele sabe que a nossa luta nunca foi contra pessoas. Existe uma dimensão espiritual mais próxima de nós do que imaginamos. E a questão não é se existe uma guerra, a questão é como que nós vamos permanecer firmes nela. Se o Senhor está nos chamando para avançar, quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Fique bem ligado, irmãos, que hoje eu estou te dando uma estratégia de guerra. E quando nós estamos debaixo de uma guerra, nós estamos debaixo... A primeira coisa, você fala, a cabeça vai lá longe, está pensando lá na conta de amanhã, na Espanha que ganhou a Copa, nas coisas que aconteceram, e aí a gente perde o que Deus está falando. Leve a sua mente cativa agora, porque o Senhor está te dando estratégias para avançar. O Senhor está te dando estratégias para avançar. Hoje nós vamos sair daqui com estratégias para avançar. Todos nós aqui, todos os cristãos da face da terra experimentam dias maus. Todos nós. Até esse crente bonito, cheiroso que está pertinho de você aí agora. Você pode achar que ele é super espiritual. Na hora do louvor ele estava cantando afinadinho, né? Ele dá glória a Deus bem alto. Ele fala tudo certo. Mas até ele também passa dias maus. Todos nós passamos dias maus. Mas a diferença não está em quem passa ou não passa por uma guerra. A diferença está em quem permanece de pé depois que a guerra passa. Essa é a diferença. E é exatamente isso que Naum está nos ensinando. Naum descreve aqui um povo sendo cercado por um destruidor. Tem um destruidor vindo contra ti. Tem um destruidor vindo contra ti. E hoje, o recado de Deus é para nós: fique atento àquilo que está acontecendo à sua volta. E Ele nos dá 4 estratégias, 4 ordens, 4 atitudes que a gente precisa entender para permanecer fiel quando essa guerra vier. Todas as vezes que você se levantar, eu quero que hoje você saia daqui guardando esses 4 passos. O primeiro deles
é guarde a sua fortaleza. Guarde a sua fortaleza. Provérbios 4, 23 diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Irmãos, veja bem, a primeira ordem de Deus aqui não é proteger os seus bens, não é a sua reputação, não é guardar o seu conforto, não é proteger nenhuma outra coisa, mas a ordem de Deus aqui é guarda a sua fortaleza. Deus está dizendo para ele: guarda o teu coração. Porque antes de vencer qualquer batalha do lado de fora, existe uma fortaleza que precisa ser guardada do lado de dentro. É no coração que a sua fé permanece conectada com Deus. O seu coração, irmãos, aqui é o lugar. Esse coração não é esse músculo que bombeia o nosso sangue. O coração aqui na palavra de Deus é esse lugar de decisão, esse lugar que hoje a gente poderia dizer que é a nossa mente, que é o lugar onde habita as nossas emoções, que habitam as nossas decisões, onde a nossa alma reside, onde a nossa força para avançar, aquilo que nós temos como instruções, percepções, isso fala do nosso coração, e é lá, irmãos, que nós nos mantemos conectados. O seu coração é um lugar sagrado, um lugar onde você precisa colocar uma cerca em volta dele. Existem coisas, irmãos, que nós não entendemos, mas é nesse lugar, não é aqui o que eu estou dizendo para você, não é que você deve guardar o seu coração, fazer exercício para o seu coração ficar mais fortalecido, mas é no âmbito espiritual, você fazer coisas para que as suas decisões, as suas opções, as suas estratégias em Deus, o lugar onde você se conecta com o Senhor, o lugar onde você entende a voz de Deus, o lugar onde você percebe instruções que vêm da parte do Senhor, isso precisa ser guardado. Esse passa a ser um santo dos santos da sua existência. É ali, irmãos, que o Espírito Santo vai falar com você. É ali que você vai receber direções claras de Deus. É ali que a sua fé é fortalecida. É dali que fluem as suas decisões. E o diabo sabe disso. E por isso, irmãos, o alvo principal dele nunca foi a sua casa, nunca foi o seu carro, nunca foi o seu dinheiro. O alvo do inimigo é roubar a sua fé. A principal coisa que o diabo quer fazer é roubar a palavra de fé de você. E roubando a palavra de fé, a decisão do seu coração, irmãos, se ele fizer você desconfiar de quem Deus é, desconfiar do que o Senhor pode fazer, de quem Ele já disse que é e o que Ele vai fazer na sua vida, ele ganha a guerra contra você. Mas na hora quando você entende que mesmo que o inimigo venha com os seus ardis, com as suas estratégias e toda a sua força contra você, sua fé está firmada. Eu creio que o Senhor é por mim, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para cumprir todo o seu querer na minha vida. Eu sei que os meus pés estão firmados na rocha que é Cristo. As tempestades não me abalam, os ventos sopram e a minha casa permanece de pé. O Senhor é pela minha família. O Deus que me trouxe até aqui é o Senhor que vai me conduzir até o grande e eterno dia. O Senhor tem projetos e planos. Ele é fiel. O Senhor é fiel. Quando eu entendo isso, irmãos, o inimigo pode até vir, mas o meu coração, a minha fortaleza está guardada. Sabe, irmãos, eu lembro uma vez, um irmão falou para mim assim: pastor, eu estou muito triste porque o diabo roubou a minha moto. E o diabo roubou a minha moto. Ele estava dizendo de um assalto que ele tinha sofrido, e eu entendo que ele estava falando isso exatamente. Ele estava dizendo que aquela força espiritual, a moto era um meio de transporte, de locomoção, de trabalho para ele. E ele começou a dizer: o diabo roubou a minha moto, e o diabo roubou a minha moto. E até no momento eu fiquei chateado também. Falei: meu Deus, como que pode essas coisas? Roubou a sua moto? E ele começou a falar: por que essa moto ainda, olha só, eu trabalhei muito, e eu conquistei essa moto, era o sonho da minha vida. Ele começou a falar da moto, e eu comecei a olhar para ele, e aí eu falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu falei: o Senhor está falando alguma coisa aqui. E ele disse: o inimigo está roubando a minha moto. O inimigo está roubando a minha moto. E ele começou a falar da moto, e começou a falar, e o Espírito Santo falou assim comigo: pergunta para ele, onde que está o coração dele? E eu falei assim: irmão, você me desculpa, eu estou aqui quase indo lá batendo um bandido junto com você.
Mas eu estou aqui conversando com você e o Espírito Santo falou para mim para perguntar para você onde está o seu coração. E ele falou, o que você quer dizer com isso? Pastor, eu não estou entendendo. Ele falou assim, o senhor está perguntando para você o que o inimigo faria com a sua moto? O que o inimigo faria com a sua moto? Que uso tem essa moto para o inimigo? Que uso tem? Aí ele falou, não sei lá, fazer, vender. Eu falei, não, você não está entendendo. Que o diabo vai te atacar tanto que ele vai roubar uma moto sua. Aí ele começou a parar e fazer a mesma cara que você está fazendo assim para mim. Eu falei, quem te deu essa moto? Você até agora falou que foi você que conquistou, e você que trabalhou, e você que fez. Quem deu essa moto para você? Foi o Senhor que deu. E quem deu o trabalho para você? É o Senhor quem dá. Quem deu a saúde para você? É o Senhor que deu. Ele falou, você já percebeu que na verdade essa moto é só uma moto? Mas se através dessa moto o diabo ele pode levar qualquer coisa nossa, não tem valor para ele, mas muitas vezes ele leva porque ele sabe que se através de uma perda ele conseguir fazer a gente duvidar da bondade de Deus, se através de uma perda, eu sei que essa palavra está entrando aqui no coração de alguém aqui nessa noite, se através de uma perda o diabo fizer você duvidar da bondade de Deus, então realmente ele roubou algo de você. Enquanto nós não deixarmos que ele tire de nós, ainda que leve, coisas que nós não estamos preparados para perder, mas se ele não conseguir tirar de você a sua fé e a certeza de que Deus te ama, de que Ele é por você, e Ele é quem tem planos maiores sobre a tua vida, e não há nada que o inimigo tente investir contra você que o Senhor não possa fazer milhões de vezes maior. Enquanto a gente não tiver isso claro dentro de nós, o inimigo não consegue roubar nada de nós. O diabo não, falei para ele, querido, o diabo nunca quis a sua moto. Preste bem atenção, o diabo está querendo é o seu coração. Preste bem atenção. Pouco tempo depois acharam a moto estava intacta, ele voltou, foi contratado por uma outra empresa e prosperou. E sabe, irmãos, às vezes a gente perde a noção de que basta um pequeno desconforto, basta uma coisa pequena às vezes, e a nossa paz desaparece. E a nossa calmaria se transforma em uma grande tragédia. E apenas quando alguém fala alguma coisa pequena conosco, às vezes é uma palavra pequena, você já teve isso? Uma palavra pequena, foi um comentário pequeno, mas aquilo vai remoendo a gente, que não deixa a gente nem dormir à noite. Aquilo vai se transformando em algo tão grandioso. Ou um plano que a gente tinha, as expectativas que a gente colocava a respeito de alguma coisa, e não aconteceu, uma expectativa frustrada, e de repente o nosso coração foi embora. Entra a ansiedade, entra a irritação, as pessoas começam a ficar diferentes. Você logo vê, a gente logo percebe que a pessoa já não está sorrindo mais como ela estava antes, que o semblante dela caiu, que tudo que ela responde é com amargura, com rispidez. Você fala com ela, ela já logo te ataca. Já teve assim? Se a pessoa está sentada do seu lado, não olha para ninguém agora, não cutuca ninguém agora, olha para frente e diz, fala, Senhor, obrigado Jesus, porque o pastor pode falar, talvez você está falando lá na sua casa e não está dando resultado. Mas existem coisas, irmãos, que às vezes o nosso coração está sendo roubado, porque nós não estamos guardando a nossa fortaleza. Será que o inimigo tem encontrado acesso fácil à nossa fortaleza? A pergunta para nós é essa, será que nós precisamos estabelecer limites maiores à nossa fortaleza? Se nós estamos avançando, irmãos, pode ter certeza que se o inimigo sabe que às vezes é algo que tira a paz do seu coração, se ele sabe que tem uma estratégia, que se ele fizer, é na questão financeira, se mexer no financeiro, você desaba, você tira o rumo, você perde tudo, você vai trabalhar, você se joga, se escabela, tudo. Meu irmão, você pode ter certeza que essa vai ser a primeira área da sua provação.
Se o inimigo conhece você, sabe que você é muito apegado a valorizar a opinião das pessoas, a primeira crítica que vem sobre você, você já logo desmorona. Se é às vezes a paz que você tem, se você tem uma palavra, você tem algo, e aí aquilo, você chega lá, uma carta na sua casa, um WhatsApp de Jezabel, uma mensagem do capeta, sei lá o que chega aquelas coisas que detonam conosco a nossa semana. Você falou, eu estava fazendo tudo certo, Senhor, como se o teu certo olhasse para Deus e fosse uma moeda de troca. Se o inimigo souber que é assim que você funciona, se você não guardar o seu coração, fortalecer o seu coração, meu irmão, espere as batalhas e tenha certeza de que se você não fortalecer, o inimigo vai entrar. Quantas pessoas deixam de servir porque alguém decepcionou elas? Quantas pessoas esfriam porque uma oração não foi respondida conforme elas esperavam? Foi respondida, mas de uma maneira que ela não queria. Quantas abandonam a igreja por conta de uma ofensa? Quantas destroem relacionamento com pessoas por conta de coisas tão pequenas? O problema nunca foi só o acontecimento, o problema foi permitir que o resultado daquilo invadisse o nosso coração. Sabe, Paulo, lá em 2 Timóteo 4,7, ele fala no fim da sua vida, ele diz, ele não diz, eu guardei a minha saúde, guardei o meu ministério. No final da sua vida ele diz o quê? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No final tudo pode ser perdido, mas a sua fé nunca pode ser negociada. Não negocie a sua fé. Segunda coisa que você precisa fazer é vigie o caminho. Se eu preciso fortalecer a minha fé e não deixar que o inimigo venha, eu preciso também vigiar o caminho. O que significa? 2 Coríntios 2, a partir do finalzinho ali do versículo 10 e o versículo 11, diz assim, para que não sejais vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. A palavra ardis aqui significa estratégias, planos, armadilhas. Em uma guerra, irmãos, um soldado que abaixa a guarda, ele se torna presa fácil, um alvo fácil. Não basta só proteger a cidade. A gente precisa também observar por onde que o inimigo está tentando entrar. Não adianta só a gente ficar a postos, a gente também tem que ficar alerta. E na vida espiritual acontece exatamente a mesma coisa. Sabe, tem muita gente que ama a Deus sinceramente, mas vive sendo surpreendido porque não está vigiando. Deixou de vigiar, não percebem os movimentos do inimigo, até que o ataque já tenha causado estragos enormes. A pessoa só acorda depois que algumas coisas já estão num estado trágico. Existe, irmãos, uma diferença clara entre a gente viver assustado e viver atento. Quem ignora o inimigo vai se tornar presa fácil, com certeza. Porque há pessoas, irmãos, que estão o tempo inteiro tentando resolver problemas espirituais com soluções naturais. A pessoa pensa, não, isso aí é tudo psicologia. Não, é tudo estratégia, é tudo conversa. Mas existem momentos, irmãos, em que a gente precisa discernir o mundo espiritual. Jesus mesmo mostrou isso quando ele estava anunciando a sua morte. Você vai ver que muitas vezes o Senhor tenta anunciar a morte aos discípulos. Ele tenta preparar eles para aquilo que viria. E você vai ler os relatos bíblicos que o Senhor desenhando, falando para eles de maneira clara e objetiva tudo que iria acontecer, eles assim mesmo ainda não tinham os olhos nas coisas que viriam. Lembra de Pedro? Quando o Senhor diz, olha, o Filho do Homem vai sofrer, vai morrer, e eu preciso ir porque isso vai acontecer. E aí Pedro olha para Jesus carinhosamente e diz assim, não, Senhor, deixa disso, para de falar sobre essas coisas, que é um negócio que vai morrer. Nós estamos aqui numa campanha boa, o Senhor vai ser o rei aqui sobre nós, o Senhor tem tudo aqui nas suas mãos, deixa esse negócio, para com isso, não vai acontecer. Sabe, irmãos, era uma fala bonita, tinha boas intenções, era cheia de compaixão, mas como que Jesus responde, Pedro? Para trás de mim, Satanás. Quando Pedro fala, para de falar que vai morrer, Senhor. Para de dizer essas coisas chatas. Para de falar essas coisas assim. O Senhor discerne na hora e diz, isso aqui não é a boca de Pedro.
Ainda que seja uma palavra de conforto, ainda que seja uma palavra de, você é meu amigo, nós estamos juntos. Jesus podia ser politicamente correto e dizer assim, Pedrão, brigadão, aí valeu e tudo, mas só por trás, mas na hora o Senhor consegue discernir e diz, para trás de mim, Satanás. O Senhor não estava chamando Pedro de Satanás, mas ele discerniu quem é que estava usando aquela conversa para desviá-lo da cruz. Irmãos, entenda isso. Muitas vezes, na história da nossa vida, o Senhor tem um caminho para nós. O Senhor tem algo sobre a nossa vida, que o Senhor quer trabalhar, Ele quer traçar coisas extraordinárias sobre nós. Nós temos o nosso plano, ou nós nos submetemos ao plano do Senhor, ou nós vivemos o plano de Deus. E muitas vezes, quando nós queremos viver, queremos que o Senhor traga aval no nosso plano, nós vamos nos rodear de pessoas que falam e pensam aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente acha que está certo. E qualquer coisa que pareça que não é, a gente assume aquilo como algo que pode trazer um malefício para nós. Entenda, meu irmão, no nome de Jesus, hoje o Senhor está te dando uma estratégia aqui nessa noite. Guardar o seu caminho é ter discernimento para entender por onde você deve andar. Você não pode ser alguém baseado por aquilo que as outras pessoas vão falar para você. Você precisa estar andando debaixo da direção de Deus. Sabe, irmãos, o inimigo raramente vai vir com chifres, vai aparecer daquele jeito que a gente vê nos desenhos, nos filmes, aparecendo com um garfo, fazendo alguma coisa. Não, o inimigo ele vem e ele prefere usar distrações pequenas. Ele vem no sapatinho de veludo. Sapatinho de algodão, parece que é uma coisa inofensiva, são pequenas ofensas, é só uma palavrinha aqui que a gente vai liberando, é só uma coisinha aqui, é só um orgulho que não foi tratado dentro do meu coração, é só um desejo exacerbado pelo conforto. Deus é Deus, Ele me ama e não pode estar fazendo isso comigo. E às vezes, irmãos, a gente começa a viver de uma maneira que está saindo daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Guarde o seu caminho. Você quer avançar? Guarde o seu caminho. Outro episódio de Pedro que eu acho interessante, lá já no final, quando ele diz, Pedro chega para Jesus, e Jesus olha para ele lá em Lucas 22 e diz assim, Pedro, Satanás pediu vocês para peneirar a vida de vocês. O inimigo vai vir, vai peneirar a vida, mas eu intercedi por vocês. Vai chegar um tempo que o inimigo vai vir, mas ele vai tentar acabar com você, mas eu intercedi por vocês. Sabe, irmãos, Pedro responde para Jesus assim, não, Senhor, que isso? Esse negócio de Satanás vir para destruir a gente, está louco, eu estou contigo até o fim, sou um fechamento até o final, está tudo certo, eu não vou te abandonar, todo mundo pode te abandonar, Senhor, mas eu nunca vou te abandonar. E poucas horas depois, irmãos, dessa conversa, o que aconteceu? Pedro nega Jesus 3 vezes, não porque amava Jesus menos, mas porque subestimou a guerra. O Senhor disse para ele, vai vir um tempo que você vai estar debaixo de uma grande pressão do inimigo. E eu estou intercedendo para você. Ele falou assim, não, Senhor, que isso? Para com isso. Isso é besteira. Não, estou contigo, isso aqui não é nada para mim. Irmãos, não subestime o teor da guerra. Pergunte-se sempre, por que justamente nessa hora da minha vida começaram esses pensamentos? Por que essa desmotivação apareceu dentro do meu coração assim de repente? Por que esse sentimento de divisão surgiu exatamente quando Deus começou a fazer algo novo dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro dos meus negócios? Porque nem tudo, irmãos, é ataque espiritual, mas também nem tudo é coincidência. A gente precisa de discernimento. Feche seus olhos, erga a sua mão para o céu e diga assim, Senhor, me batiza com discernimento espiritual. Fala com mais força, Senhor, me batiza com discernimento espiritual. Em Efésios 4, 27, o Paulo diz assim, não deis lugar ao diabo. Às vezes a gente dá, irmãos. A gente não vigia o nosso caminho e a gente abre oportunidades. Terceira coisa que a gente precisa entender. Primeiro, qual que foi a primeira ordem de Deus aí para nós, irmãos? Guarde a sua fortaleza. Segunda ordem de Deus, vigie o seu caminho. Terceira coisa, fortaleça os seus lombos. Na linguagem bíblica, fortalecer os lombos
significa se preparar para agir. Fortalecer os lombos é se ajusta, se apruma, fica pronto. Quando chegar a hora de agir, você tem que estar pronto, você não pode perder as oportunidades. Nos tempos antigos, os homens usavam túnicas longas, vocês sabem disso. E antes de correr, antes de lutar, antes de trabalhar, o que era necessário fazer? Eles precisavam amarrar a sua túnica, levantar ela, preparar ela, amarrar essa túnica para ter liberdade de se movimentar com agilidade. Era um gesto que dizia, agora é hora de lutar, agora eu estou pronto. Era como se Deus estivesse falando, arregaça as suas mangas, se prepara para essa peleja. Em outras palavras, Deus está dizendo, não seja pego despreparado. Não existe, irmãos, vitória para quem apenas decide suportar. Não, eu vou ficar vivendo, deixa eu empurrar com a barriga, deixa a vida me levar. Não existe vitória para quem vai, vamos ver como é que fica. Deixa as coisas acontecer e aí eu penso. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender da cultura americana é que os americanos eles exageram nisso, como nós exageramos no outro polo. Mas eles são muito proativos. Eles já veem um problema que pode existir, de algo que ainda nem sabe se vai acontecer. E eles já estão pensando em todas as situações e todas as respostas, e eles não se movem enquanto eles não têm todas as respostas para poder solucionar aquele problema que ainda nem existe. E isso os trava, os deixa num quadrado. Mas o brasileiro, graças a Deus por isso, estou olhando aqui para nós, me incluo nessa. O que a gente faz? Nós somos totalmente reacionários. A gente vai e deixa o negócio acontecer. E depois que o caldo entornou, a gente vai ver um pano para limpar, porque agora a gente vai deixando o negócio e vai reagindo, e vai apagando incêndio, e vai fazendo as coisas, e não planejando como deveria planejar. A gente vai fazendo, tem um brilho nisso tudo. Irmãos, hoje o Senhor está nos chamando para um nível de balanço, de andar não meio amedrontado por aquilo que vem, mas não despreparado, sabendo que está vindo. A gente precisa, irmãos, entender o que o Senhor está dizendo para nós. A Bíblia nunca nos ensina passividade diante de ataque. Ela ensina resistência. Tiago 4,7 diz, portanto, submetam-se a Deus. Que mais? Resistam. Não é para você ficar lutando, não. É só para você resistir. Resista, fica firme, não abra mão, esteja preparado, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistir aqui não é apanhar calado, vou ficar aqui, o diabo está me amedrontando, me sentando a botina e eu estou ficando aqui quietinho, não. É responder com armas corretas. Se a gente sabe que tem algumas coisas, entenda bem isso. Aqui eu estou falando, irmãos, porque nós estamos avançando como igreja. Você está avançando na sua vida. Deus está liberando uma palavra para você avançar e conquistar territórios. Só meia dúzia de amém, irmãos, pelo amor de Deus. Deus está levantando você para conquistar territórios, para pisar em terras que você nunca pisou, para entrar por portas que você ainda não passou, para experimentar coisas que ainda estão distantes da sua realidade. Deus está te chamando para algo muito maior. E Ele está nos chamando para entender, fortalecer os nossos ombros, fortalecer o nosso lombo, cingir a nossa roupa, estarmos preparados. 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 3 a 5, diz assim, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões desse mundo. Usamos o que, irmãos? O que está escrito lá? Acompanha comigo para você engajar aqui comigo. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus e levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo. É isso, você já teve pensamentos rebeldes? Eu tenho pensamentos rebeldes todo dia. Todo dia, irmãos, eu tenho pensamentos rebeldes. Todo dia. Especialmente, eu estou lá, agora completamos um mês, eu estou malhando, o André é meu personal trainer agora. Depois que ele ficou assim bonito, bombado agora assim, né?
Eu falei, André, eu preciso de uma ajuda, me leva para a academia, irmão, pelo amor de Deus. Ele que já não estava indo, arrumou força também para ir, nós fomos juntos. Estamos indo, 1 mês. Irmãos, pensa em pensamento desobediente quando você está malhando. Pensamento rebelde. Não vou fazer não. Isso aqui não vou fazer não, eu não consigo. Quantas vezes eu falo para ele, não André, não, isso aqui eu vou pagar muito mico, eu não vou conseguir fazer isso aqui não. Ele diz, não, você vai conseguir. E aí ele vai me impulsiona até eu conseguir. Mas pensamentos rebeldes, aquilo que você sabe que você deve fazer e você não faz. Não é? Amanhã é dia de pensamentos rebeldes, todo mundo começa uma dieta amanhã. Né? O irmão Jário vai passando na casa dos irmãos. Os que não acompanham o irmão Jário, eles tentam na força do braço. E aí ele vai na segunda-feira, na terça já jogou tudo por alto. Não é pensamentos rebeldes. Pensamentos rebeldes eu estou mostrando aqui de maneira tão simples e sucinta, mas na vida com Deus é assim. A gente sabe que a gente deveria perdoar e a gente não perdoa. A gente sabe que a gente deveria se entregar a Deus completamente e a gente tem dificuldade de confiar. A gente sabe que a gente deveria se render ao senhorio de Jesus, mas a gente insiste em sentar no volante da nossa vida. A gente o tempo inteiro, irmãos, tem que lutar levando os pensamentos cativos, pensamentos rebeldes, cativos ao senhorio, ensinando eles. É aqui que você precisa aprender. Você precisa, meu irmão, no nome de Jesus, entender isso. Quais são as armas que nós usamos para fazer isso? Irmãos, tem 3 armas que são tão básicas. Eu sei que você já sabe isso de cor, e eu só estou lembrando você, porque nessa noite o Senhor está te dando uma estratégia para você vencer, e às vezes já está bem pertinho, mais próximo do que você imagina. Sabe qual é uma arma, irmãos? Poderosíssima, é a oração. Irmãos, oração é uma arma poderosa. Quando nós estamos em guerra, a pior decisão que a gente pode tomar é orar menos. Porque quando a gente está em guerra, curiosamente, é exatamente aí que muitas pessoas vão fazer o quê? Elas dizem, eu estou sem tempo para orar. Eu tenho que trabalhar muito. Eu estou tão cansado, eu não consigo nem orar, porque, sabe por que você não consegue orar? Porque a sua oração, ela só traz a miséria que você está vivendo. E tem muita gente que não ora porque não quer estar diante de Deus, lembrando daquilo que mais te traz dor. Então, meu irmão, você não entendeu o que é orar. Orar é se achegar a Deus para contemplar a beleza da sua santidade. É declarar a grandeza do nosso Deus. É dizer o quão poderoso Ele é para fazer coisas que às vezes nem o seu coração está acreditando. Mas você diz, eu hoje me humilho, porque eu sei que o Senhor é maior do que eu. Eu não consigo, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não vou, mas o Senhor pode ir comigo. Irmãos, oração é algo poderoso. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda quem está enfrentando as circunstâncias. É na oração que nós somos transformados. É na presença de Deus que o medo perde a força. É na presença de Deus que a ansiedade encontra descanso. É na presença de Deus que a fé é renovada. Meu irmão, se o inimigo roubar o teu lugar de encontro com Deus, meu irmão, ele roubou muita coisa sua. Tem gente aqui sendo roubado por isso. Sabe uma outra arma? O jejum. Pouco a gente fala sobre isso. A gente não fala mais sobre essas disciplinas espirituais. Irmãos, mas o jejum é importantíssimo. O jejum não serve para convencer a Deus para Ele agir. Serve para nos lembrar que a nossa força não vem da nossa carne. A nossa força vem do Senhor. Enquanto a gente enfraquece os nossos desejos naturais, a gente fortalece a nossa sensibilidade em Deus. Em tempos de guerra, irmãos, o jejum nos ajuda a manter o foco. Nos ajuda a lembrar que somos totalmente dependentes de Deus. O jejum enfraquece a nossa carne, mas ele fortalece a nossa dependência. Sabe uma outra arma? A palavra. A palavra é uma arma. Eu sei que isso é muito básico. Eu sei que você está muito além disso. Mas eu quero só te lembrar, porque o Senhor é Deus das coisas simples. E na verdade são as coisas simples que mudam a nossa vida, não são as coisas complicadas. A palavra, irmãos, ela é poderosa. Talvez não exista exemplo mais claro do que Jesus no deserto. Depois de 40 dias de jejum, de oração, Satanás vem para tentá-lo 3 vezes. E Jesus poderia ter usado qualquer demonstração de poder para colocar o diabo no seu lugar. Mas ele escolheu fazer o quê? Dizer para Satanás, está escrito.
Satanás, está escrito. A mentira sempre perde força diante da verdade. Satanás continua, irmãos, usando a mesma estratégia lá desde o Éden. Ele mente, ele acusa, ele distorce, ele faz a gente acreditar que Deus não se importa, que a gente não vai conseguir, que a sua família não tem mais jeito, que o seu pecado é maior do que a graça de Deus. Mas quando a gente conhece a palavra, a gente responde às mentiras do inferno com a verdade de Deus. Quando o inimigo chega dizendo você está sozinho, a palavra responde: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Quando o inimigo vem dizendo você não vai vencer, a palavra diz para nós: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando o inimigo vem olhando para nós e diz: o teu passado acabou com o teu futuro, você olha nos olhos do inimigo e diz para ele: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram e o Senhor faz coisas novas. Irmãos, é impossível vencer uma batalha espiritual sem conhecer a palavra de Deus. Tem um texto que eu gosto muito e eu quero profetizar ele sobre você. Está lá em Gênesis 49, 23 e 24, diz assim: os flecheiros, quando José está recebendo a bênção de Jacó, Jacó declara sobre ele assim: os flecheiros lhe deram a amargura, atiraram contra ele e o perseguiram. O seu arco, porém, permaneceu firme. O que isso significa, irmãos? Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Tem muita gente sendo atacado, tem muita gente aqui sofrendo acusação, tem muita gente aqui se sentindo às vezes vendido, jogado para lá e para cá, sem rumo. Você já foi acusado injustamente, talvez você já foi esquecido numa prisão, as flechas estão vindo contra você de todos os lados, mas irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: elas nunca vão conseguir tirar de você a confiança que você tem no Senhor. O seu arco vai permanecer firme. José até o fim, a Bíblia diz que Deus era com ele. É exatamente isso que Deus deseja fazer com a tua vida. Talvez, irmãos, você não possa impedir que as flechas continuem vindo, que as coisas continuem acontecendo, mas você pode decidir qual é a resposta que você vai dar diante disso. Eu quero declarar sobre a sua vida força no meio da dor. Eu quero declarar sobre a tua vida amparo no meio do descaso. Eu quero declarar sobre a tua vida socorro bem presente no tempo da tribulação. Teu arco não vai ceder. Os flecheiros podem vir contra você, mas o teu arco vai permanecer firme, meu irmão. Entenda isso. É quem aprende a lutar com as armas de Deus que descobre que a vitória nunca depende da força do nosso braço, mas do poder daquele que luta ao nosso lado. A última coisa, os irmãos me ajudem aqui, você vai reunir todas as suas forças. Deus está nos dando uma estratégia nesse tempo. A gente precisa entender que o Senhor quer que a gente guarde a nossa fortaleza, guarde a nossa fé, que a gente vigie o nosso caminho, que a gente mantenha o discernimento espiritual aceso, que a gente fortaleça os nossos ombros, não seja pego despreparado, use as armas espirituais corretas. Mas a última estratégia de Deus para nós é: reúna todas as suas forças. Irmãos, na guerra, quem se divide enfraquece. Na guerra, quem se divide enfraquece. E talvez essa seja uma das armas favoritas do inimigo contra nós. Dispersar a nossa atenção, dispersar a nossa energia, dispersar nossas prioridades, dispersar a nossa comunhão com Deus. A gente vive, irmãos, numa geração, semana passada o pastor Theo ministrou aqui sobre a correria e quanto que às vezes a gente está sendo convidado por Deus para voltar ao lugar onde a gente é renovado pelo Senhor. A gente vive numa correria, a gente tem tanta coisa para fazer, dezenas de problemas, milhares de mensagens, milhares de compromissos que precisam ser cumpridos, e a gente não percebe que chega no final do dia, a gente não fortaleceu, não reuniu. A nossa força não foi reunida, a gente não conseguiu permanecer com a nossa força. Na verdade, ela se diluiu, ela se esvaziou.
Fica comigo aqui, irmãos. Existem coisas que nós precisamos entender. Pensa no empresário. Pensa no irmão que tem uma empresa. Ele começa a enfrentar dificuldades lá na empresa dele. E qual que é a ação natural dele? O que ele vai fazer? Se você tem empresa, você sabe o que você faz. Você chora dentro do quarto, fica chorando, esperando a vida mudar? Não, o que você faz? Você vai à luta. Aí você começa a correr atrás de clientes, você corta despesas, você organiza a empresa. Tudo isso é muito importante. Fazer as coisas certas, tomar as direções corretas. Mas existe um grande perigo. No meio dessa correria, a gente para de orar. No meio dessa correria, a gente pode acreditar que a solução está naquele empréstimo que eu tenho lá do banco, ou aquele irmão que vai me prestar um dinheiro, ou aquela pessoa, aquela conta que alguém não me pagou, ficou me devendo, e se ele me pagasse, resolveria todas as minhas coisas. E a gente continua colocando todas as nossas forças, a gente começa a colocar tudo nisso. E aí, sem perceber, a gente concentrou todas as nossas forças na batalha visível e abandonou a batalha invisível. Ou pensa, irmãos, num casamento quando entra em crise. Porque essas são coisas que tiram as nossas forças. A gente investe em argumentos. Não, agora ele vai ver só. Agora ela tem que entender. Se ela não entender isso, acabou. Tem gente que vai no argumento. Mas aí a gente perde o tempo de orar junto com o nosso cônjuge. Quando a gente enfrenta ansiedade, a gente busca resposta em todos os lugares, menos na presença de Deus. Sabe uma outra coisa que rouba a nossa força? Más conversas. Paulo já nos alerta lá em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem pessoas, irmãos, que depois que a gente conversa com ela, a gente não sai melhor, a gente sai pior. Tenha muito cuidado. Ambientes, mesas que você senta para conversar, que o que está sendo falado, o que está sendo tratado, destrói mais do que constrói. Fuja disso. Palavras de incredulidade, murmuração, espírito que está constantemente insatisfeito, fofoquinhas, pequenas coisas. Sabe outro perigo, irmãos? É o pecado não confessado. Sabe o que rouba a nossa força? É você estar todo errado, achando que Deus ainda tem que estar do seu lado. É você não se arrepender. É você não colocar as coisas no seu devido lugar e dizer: Senhor, a falha e o erro não é de ninguém, só minha. Enquanto você não assumir responsabilidade pelos seus atos e não começar a colocar, não, foi meu pai, foi o meu ex-marido, foi lá no Brasil, foi a imigração, foi meus filhos, foi alguém, não foi, fui eu preciso. Pecados não confessados, resistência, soberba, orgulho, isso vai roubando o nosso coração, irmãos. Ou talvez, quem sabe, um isolamento. Quando o Senhor está dizendo, reúna todas as tuas forças, Ele está dizendo para nós assim, olha, olhe bem ao seu redor e veja o que está roubando as suas forças, porque Ele é a nossa força. O Senhor é a nossa força, é a nossa cidadela. O Senhor é o nosso socorro. Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso lugar seguro. O Senhor é a nossa base sólida, o nosso terreno seguro. Ele é a nossa força. Mas tem coisas, irmãos, que vão nos tirando essa força. Hoje, o que está tirando a sua força? Alguém já disse que quem confessa a tentação raramente precisa confessar o pecado. Quem confessa a tentação raramente confessa pecado. Isso aplica não só na questão moral, isso aplica em qualquer coisa. Às vezes tem pensamentos, atitudes, sentimentos. Você está sendo tentado a se isolar, você está sendo tentado a correr. Como é bom, irmãos, a gente ter alguém que a gente possa confessar os nossos pecados, uma pessoa próxima.
Eu não estou dizendo aqui abrir a vida e se expor de uma maneira constrangedora. Não, é alguém que possa chegar para nós e dizer assim: olha, o que está acontecendo? Tua boca só sai reclamação, dos seus lábios só saem palavras negativas, do seu coração só exala medo. As suas coisas, sua vida está assim. E aí você tem, realmente, eu preciso mudar o meu palavreado. Eu preciso. Isso é confessar pecado. Pecado é tudo aquilo que faz a gente errar o alvo. E sabe, irmãos, como é bom, Tiago 5,16 diz: confessai os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serem curados. Eu creio, meu irmão, no poder curador do nome de Jesus. Talvez Deus esteja aqui para a gente concluir fazendo para nós uma pergunta muito simples: onde é que estão concentradas as suas forças? Qual é a guerra que você está guerreando? O chamado de Deus para você: não guerreie a guerra errada. Não guerreie a guerra errada. Não escolha as guerras erradas. Hoje Deus nos ensinou 4 atitudes aqui, que é para a gente não lutar as guerras erradas. A gente precisa guardar a fortaleza, vigiar o caminho, fortalecer os ombros, reunir todas as nossas forças. E não tem lugar melhor para reunir forças do que na presença de Deus. Talvez muitas coisas tiraram as suas forças, mas hoje o Senhor vai renovar forças sobre você. Eu quero declarar que hoje nós vamos receber batismo de força. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos ser ministrados por uma canção. Eu quero que você se coloque na presença de Jesus. Eu quero que você se coloque diante da presença do Senhor. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga isso. As montanhas e vales, faça dessa uma oração para você. Desertos e mares, eu sei que está difícil, meu irmão, que atravesso, mas se você conseguir, levanta as tuas mãos e se entrega. perto de ti. Diga: Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão. e não vão me impedir. Não, o inimigo não vai. Caminhar. Se diante de mim, Se diante de mim não se abrir o mar, o que você vai fazer, meu irmão? Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Diga isso. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e É você mesmo, meu irmão. vou plantar e colher. E a cada dia vou eu decido viver, rompendo em romper em fé. rompendo em fé. Deixa essa verdade entrar em você. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Declare. Vou lutar e Você crê nisso? vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Vamos levantar um tempo de clamor. Clamor é quando todos nós oramos juntos. Clamor é quando todos nós abrimos a nossa boca e começamos a falar com Deus. Você não vai depender de uma oração de ninguém hoje. Hoje você vai recobrar suas forças no Senhor. É você e Deus agora. Erga as suas mãos aos céus. Erga as suas mãos aos céus e comece a declarar aquilo que você crê, aquilo que o Senhor quer fazer. Comece a dizer aquilo que o Senhor prometeu para você. Recobre as suas forças no Senhor.
recobre as suas forças. A jornada ainda é longa, a batalha ainda não terminou, mas há força de Deus disponível para você. Comece a orar agora. Eu quero ouvir a oração da igreja, a oração do povo de Deus. Comece a declarar agora a tua total dependência nele. Confesse o teu pecado, confesse o teu caminho mau, purifica os teus lábios, se volte para o Senhor agora. Quem sabe hoje Ele passe por aqui e Ele atenda aquilo que o seu coração mais deseja. Quem sabe o Senhor ouve a tua oração, Ele muda a tua sorte, Ele muda o teu destino. Comece a orar, meu irmão, comece a orar, comece a buscar o Senhor. Apresenta a tua casa, apresenta a tua família. Vamos, irmãos, vamos, irmãos. Há algo que o Senhor quer fazer conosco nessa noite. Oh, direções proféticas, céus abertos. Oh, vento do Espírito, vento do Espírito, força que vem do céu, unção que quebra todo jugo, jugo de palavras, jugo de pensamentos. Batiza com fogo, meu Deus, batiza com fogo, meu Deus. Se você fala em línguas, comece a adorar ao Senhor. Eleva o nível da tua adoração. Sai das coisas naturais. Mergulhe, 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 mergulhe nas coisas espirituais. Oh, Senhor. A mais, meu irmão, a mais. Busque mais, vá mais fundo. Força, 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 força. Você disse eu vou parar, você não vai. Você disse eu não vou conseguir, o Senhor diz você vai. Tira, Pai, tira da caverna, tira da caverna, remove as ataduras, espírito de vida, ressurreição de sonhos, de projetos. Ei. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Vida, vida, Parece onde havia morte, já traz vida, vida. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado. O Senhor está dizendo algo aqui nessa noite. O Senhor está rompendo com os grilhões que prendem pessoas que ainda não o conheceram. Eu quero orar e entrar em concordância com você agora. E eu quero que você apresente o nome dessa pessoa diante do Senhor. Essa pessoa que às vezes convive com você, é tão próxima de você, você já testemunhou tanto, e às vezes essa pessoa continua retida, indiferente, endurecida, resistente. Você tem orado e o Senhor te diz agora, hoje o Senhor diz: o tempo da ignorância acabou. O Senhor diz hoje
basta. E nós vamos apresentar essas pessoas agora diante do Senhor. Comece a apresentar essa pessoa aí, meu irmão. Onde ela estiver agora, pode ser um filho que está desviado, pode ser um marido, uma esposa que ainda não conhece, ou se desviou, se enfraqueceu, um colega de trabalho, um pai, uma mãe que está lá no Brasil. Alguém, você tem alguém aí que o Senhor está colocando agora no teu coração. Nós vamos entrar em guerra espiritual agora, e as cadeias estão sendo quebradas. Cadeias dos vícios, cadeias de morte, cadeias que prendem na ilusão, numa sexualidade que é desconforme a palavra de Deus, cadeias que prendem nas mentiras, nas ilusões desse mundo. Meu irmão, vamos na guerra. Nós vamos entrar agora no reino espiritual e nós vamos saquear o território do inimigo. O diabo achou que ele tinha autoridade até agora, mas o Senhor está dizendo: basta, 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 acabou, acabou. Pai, vai lá agora, quebra as cadeias, destrói os sofismas, muda o coração, resgata dos vícios de uma vida longe do Senhor, e nós declaramos salvação. Essas pessoas não partirão dessa vida sem conhecer o Senhor. Nós declaramos toda resistência quebrada, todo laço desfeito, toda obra maligna destruída. E aqueles que são do Senhor, o inimigo não pode tocar. Nós declaramos salvação. Diga o nome dessa pessoa agora. Libera esse nome no céu, nesse lugar. Eira mandalabacê. Nós estamos avançando. Nós estamos avançando nessa cidade, nesse bairro. Aqueles que estão presos serão soltos. Todas as pessoas que o Senhor tem para esse tempo virão ao conhecimento de Jesus. E nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Veja esse filho já liberto, essa pessoa já aqui recebendo Jesus. Veja a tua casa restaurada. Veja os teus familiares, teus amigos rendidos na presença do Senhor. Guarda a tua fortaleza, vigie o teu caminho, cinja os teus lombos, reúna todas as tuas forças. É hora de avançar, diz o Senhor. 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 Eu restaurarei Israel. Eu restaurarei o meu povo. É tempo de restauração. É tempo de vida, e vida em abundância. Pai, obrigado, Senhor. Leva-nos debaixo dessa palavra, e ao voltarmos para o campo missionário da nossa vida, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a doce, rica e eterna comunhão com o Espírito Santo seja sobre a tua vida, desde hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Dá um abraço bem apertado aí. Que Deus abençoe a sua semana. Vá na paz do Senhor.